Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Arli Silva, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Essa videoaula vai para a galera do 8º ano, turma 800 e 801. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, continue se cuidando, tá? Estou morrendo de saudade. E nessa videoaula eu quero passar para vocês toda a correção do capítulo 13, tá? Eu sei que vocês estão aí em período de prova, né? Já fazendo avaliação em cima desse capítulo, do capítulo 13 e do capítulo 14, mas eu quero passar a correção para vocês. Aliás, eu preciso fazer isso, né? Lembrando também, já agradecendo aos alunos que já entraram em contato, já até pediram essa correção, tá? Mas para quem não fez, tem aí a opção através dessa videoaula. Então, o capítulo 13 falou da América Latina, da organização do espaço geográfico e desafios sociais, né? As questões ambientais, as questões sociais no campo, e tem aí algumas questões, algumas atividades dentro desse capítulo. Então, nós vamos começar pela página 43, que diz o seguinte: observe o gráfico concentração de terras no Brasil, tá? Com relação a 2016, e responda de que propriedade rural ocupa a maior parte do território brasileiro. Quais dados do gráfico, né? Tá pedindo para ser identificada. Então, a resposta desta pergunta vai ficar o seguinte, tá? De acordo com o gráfico, que gráfico é esse, professora? O gráfico, gente, ele está na página 43, lá em cima, ele é bem pequeno, tá? Tá ao lado do título, Questões Sociais no Campo. É um gráfico pequeno, tá? Que diz o seguinte: concentração de terras no Brasil em 2016. Olhar este gráfico e responder a questão. Então, vai ficar o seguinte: de acordo com o gráfico, né? Deverão ser observados o que são as grandes propriedades, visto que menos de 30% do total da área rural brasileira tem mais de 2.500 hectares e outros 33,9 tem entre 500 e 2.500 hectares, tá bom? Então, tem aí o gráfico para vocês observarem e pegar essas porcentagens de hectares no próprio gráfico da página 43, beleza? Vamos para a página 51, onde tem o texto, né? Na página 50. E sobre o texto tem duas questões. Segundo o texto, quais os problemas enfrentados pelas cidades da América Latina de maneira geral? Então, vamos lá. Os especialistas citados no texto apontam problemas como a falta de um critério unificador que guie o desenvolvimento dos centros urbanos, a distribuição das políticas públicas urbanas, as dificuldades na mobilidade urbana e o aumento das desigualdades sociais, tá? Essa resposta está justamente na página 50 aí, onde tem o texto falando sobre o assunto. No número 2, quais são as soluções apontadas pelos especialistas consultado na reportagem, né, que se encontra no texto? Entre as soluções citadas, destaca-se as transformações nas cidades, né, em locais mais habitáveis, melhorar as políticas de transporte público, diminuir os níveis de poluição e instituir planos únicos nas políticas públicas de edificabilidade, ou seja, né, são citadas aí na reportagem pelos especialistas várias soluções que podem serem adotadas, né, para melhorar, né, essa situação nos centros urbanos, ok? Então, essa foi a resposta do número 2. Vamos partir para a página 5.4. Lembrando que esse capítulo tem poucas questões, né, relacionadas aí a outros que tinham tantas outras questões. Na 5.4, explore seus conhecimentos. Tem aí três questões, né,
São bem grandes, mas vamos resolvê-las. Na primeira diz o seguinte, galera, detalhe o que foi a Revolução Mexicana, como esse conflito reorganizou o espaço rural no México. Durante o conteúdo, eu citei para vocês o exemplo do México com relação à reforma agrária, tá? Então, tem lá no conteúdo. Caso tenham esquecido, retorne ao conteúdo, por gentileza. Resposta. A Revolução Mexicana foi um movimento ocorrido em 1910, cujo objetivo principal era melhorar as condições de vida dos camponeses por meio da reforma agrária. A Revolução reorganizou o campo, redistribuiu as terras em pequenas porções e foi distribuída aí à população, tá bom? Na número 2, explica a relação entre o desemprego no campo e o inchaço nas cidades latino-americanas. Resposta. Devido ao aumento do desemprego no campo e da falta de acesso à terra para trabalhar, muitos trabalhadores rurais foram forçados a migrar para as cidades, nas quais se desenvolveu aí o processo de industrialização. Isso, somado à falta de planejamento urbano, contribuiu para inchar a cidade, ou seja, com a vinda dessa quantidade imensa de trabalhadores que saiu da área rural, do campo, para os centros urbanos, esse inchaço aí que está se referindo no texto é o quê? Número excessivo de pessoas nos grandes centros urbanos, tá bom? Isso, somado à falta de planejamento urbano, contribui para inchar as cidades, gerando diversos problemas urbanos, como a falta de moradia e infraestrutura adequadas, entre outros fatores que, mediante a essa situação, vem essas consequências, beleza? Isso a gente pode observar muito bem dentro do nosso país, a maior parte da população dentro das comunidades, nos grandes centros urbanos aí, são pessoas que vieram de outras áreas, tá? De outras regiões, mas principalmente deixando aí a área do campo, para tentar a vida, uma condição de vida melhor nos grandes centros urbanos. Na número 3, um dos problemas vividos pela cidade do México é a desigualdade social. Cerca de 58% da população enfrenta grau de desenvolvimento baixo ou muito baixo, enquanto 42% dos habitantes pertencem às camadas média ou alta. Os dados são do Conselho de Avaliação do Desenvolvimento Social do Distrito Federal, que leva em conta indicadores como qualidade das habitações, acesso à eletricidade, serviços médicos e educacionais, tá? Tem até uma imagem aí que mostra, a imagem é registrada da cidade do México e revela aí o contraste entre um bairro residencial de classe média e, em primeiro plano, em um conjunto habitacional de grande desigualdade ao fundo, tá? Então, tem esse contraste aí mostrando na fotografia do número 3. Tem duas questões voltadas a esta imagem do número 3. A primeira é: que fatores explicam a desigualdade social encontrada na cidade do México? A desigualdade socioeconômica da cidade do México é consequência do crescimento rápido e não planejado, sem que todos tivessem acesso à moradia, emprego e renda. Na letra B, quais as consequências dessa desigualdade social? A exemplo do que ocorreu em outras metrópoles latino-americanas, a desigualdade socioeconômica gera pobreza e deficiência no acesso a serviços básicos, como atendimento médico, hospitalar, educação e a qualidade em relação à habitação, entre outros também, ok? Na número 4, tem aí uma imagem,
Observe a fotografia da favela, sol nascente em Ceilândia, Distrito Federal, e como você imagina as condições de vida das pessoas que moram nesse bairro. A própria imagem diz tudo, né, gente? As pessoas vivem em condições precárias, sem infraestrutura básicas, como asfaltamento de rua, coleta de lixo, por exemplo, e as moradias são simples e pequenas, algumas feitas de materiais precários, outros sem acabamento, tá? Então, a própria imagem já responde a questão do número 4. Analise o gráfico para responder as questões 5 e 6. Paraguai, os donos da terra, né? Período aí de 2017. 5. O gráfico permite concluir que o Paraguai apresenta. Tem aí 5 opções de resposta. Resposta correta do número 5 é concentração fundiária. Portanto, questão B é a resposta correta. 6. Explique por que a situação apresentada no gráfico impulsiona o surgimento de movimentos sociais camponeses, tá? Então, vamos lá. Simplesmente, devido à grande concentração de terra nas mãos de poucos proprietários, muitos trabalhadores rurais que não possuem terra organizam-se em movimentos sociais e buscam pela igualdade aí para todos. Então, esses movimentos, no Brasil também tem muitos desses movimentos, um dos movimentos conhecidos dentro do Brasil é o movimento dos sem terras, né? Entre outros, que cita também no conteúdo de vocês, tá bom? 7. Os movimentos sociais camponeses lutam, dentre outras causas, pela reforma agrária. O que se entende por reforma agrária? Tá? Também tem 5 opções de resposta. Então, o que se entende por reforma agrária é processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas para trabalhadores sem terras. Resposta correta, a letra B. Ok? Vamos finalizando. Temos aí o número 8. Na imagem ao lado, destaca-se um problema socioambiental de algumas cidades da América Latina. Trata-se 5 opções de resposta, tá? Trata-se, com relação à imagem, do deslizamento de encostas. Resposta, letra D. 9. Favelização é o processo de surgimento e crescimento de números de favela, sendo considerado um problema social, já que essas moradias se constituem a partir das desigualdades sociais, o que resulta na construção de casas sem planejamento mínimo e carentes de infraestrutura. Também tem 5 opções de resposta, né? Pergunta aí, ó. O processo de favelização das cidades da América Latina ocorre principalmente por causa, simplesmente, gente, da urbanização rápida e não planejada, tá? Resposta, letra A. 10. Leia a manchete. Santiago do Chile decreta pré-emergência ambiental por poluição do ar. Tá? Tem aí essa manchete. O problema dessa grande cidade chilena é comum em outras grandes cidades da América Latina. Uma das causas para esse problema é, dentre as opções que vocês têm aí na apostila de vocês, a correta é o trânsito intenso. Resposta, letra C. Então, meus amores, correção feita. Lembrando, né? Professora, a senhora falou rápido, qualquer situação, estou aqui à disposição de vocês, tá? Não deixe de entrar em contato e não deixe de colocar o livro em ordem. Tanto a apostila de sala, quanto o livro suplementar, ok? Me peça a correção do suplementar pelo WhatsApp que eu envio para vocês, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, cuidam-se, tá bom? A saudade é imensa. Tchau, tchau, até breve.